Olá, tudo bem? Começamos mais um vídeo da nossa série Transformando Dor em Louvor. O tema de hoje é a maravilhosa graça de Deus. O ano é 1725 e foi nesse ano que nasceu o nosso personagem de hoje. Seu nome? John Newton. John Newton nasceu em Londres. Seu pai era um marinheiro mercante e a sua mãe morreu quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Inclusive, devido a este fato, John Newton já desde criança teve dentro dele uma grande revolta. E essa grande revolta o acompanhou durante boa parte de sua vida. John Newton começou a acompanhar seu pai em alto mar desde os 11 anos de idade. E este amor pelas coisas do mar fez com que em 1744 ele se alistasse na marinha. Porém, assim que ele entrou na marinha, ele achou aquela vida muito insuportável e por isso decidiu fugir. Porém, ele foi encontrado e arrastado de volta ao navio. E devido à tentativa de fuga da marinha, ele foi açoitado e foi humilhado publicamente. E isto fazia com que cada vez mais sua revolta crescesse dentro dele. Depois de um curto tempo dentro da marinha, Newton arranjou uma transferência para um navio negreiro, iniciando assim a sua carreira como um traficante de escravos. Certo dia, seu navio estava preparado para viajar para as Américas, mas ele resolveu negociar com seu comandante para poder ficar, mas acabou se arrependendo, mudou de ideia e foi viajar. Mas, devido ao fato de ele ter demonstrado dúvida em viajar com todo o grupo, ele foi tido como um traidor e por isso foi tratado como um indigente durante toda a viagem e quase morreu de fome. Ele só não morreu de fome porque foi ajudado pelos escravos que compartilharam a sua comida com ele. Mas, com a ajuda do seu pai, Newton conseguiu comprar a passagem e voltar à Inglaterra. Porém, devido a todas estas coisas que aconteceram em sua vida, cada vez mais ele estava se tornando uma pessoa mais revoltada com Deus. Inclusive, ele zombava abertamente de qualquer pessoa que se dizia cristão e que acreditasse em Deus. Mas, no retorno até a Inglaterra, ainda a bordo do navio, ele pegou um livro de maneira muito displicente começou a lê-lo. E era um livro cristão. E durante aquela leitura, ele começou a se perguntar: e se todas estas coisas que estão escritas nesse livro fossem verdade? Certo dia, em uma de suas viagens, Newton e os demais tripulantes enfrentaram uma grande e terrível tempestade. A tempestade estava tão forte que todos acharam que iriam afundar e morrer. Mas depois de horas e horas enfrentando aquela tempestade, Newton gritou: se essa tempestade nos matar, que Deus tenha misericórdia de nós. Porém, naquele mesmo instante, ele começou a se sentir constrangido e pensou: que misericórdia poderá haver para mim? Pois ele havia se lembrado de todo o seu passado, de tantos os males que ele fez para tantas pessoas, de como ingrato e blasfemo ele era com Deus. Eu pensei que nunca poderia haver um pecador como eu, pensou ele. Eu cheguei à conclusão de que meus pecados eram grandes demais para serem perdoados. Este era o pensamento que Newton tinha sobre si mesmo. Porém, semanas depois, ele passou por outra tempestade. Mas, talvez devido ao medo de morrer, ele entregou sua vida a Cristo. E depois de ter sobrevivido, ele descobriu que existe um Deus e que esse Deus ouve as orações. Mas olha só que interessante. Apesar da sua conversão, John Newton continuou a trabalhar como traficante de escravos, pois ele buscava apenas seus próprios interesses. Mas, algum tempo depois, chegando à Inglaterra,
sua terra natal, ele começou a crescer na vida espiritual e com a ajuda de outras pessoas. Inclusive, ele passou a ouvir pregadores como o grande John Wesley. John Wesley condenava o tráfico de escravos. E a partir desse momento, John Newton entendeu que estava errado. E ele mudou sua vida completamente. Vejam só, ele se tornou um pastor anglicano. Foi autor de vários hinos e um grande defensor do fim da escravidão na Inglaterra, e influenciando, inclusive, homens abolicionistas como William Wilberforce. No período em que foi traficante de escravos, ele transportou muitas cargas de escravos, trazendo da África para as Américas. E durante essas viagens, os escravos não podiam falar, nem gritar e nem conversar entre eles. Durante essas viagens, os escravos podiam apenas sussurrar, sons, sem pronunciar palavras algumas. Esta melodia ficou conhecida como o Lamento da África Ocidental. E enquanto ele transportava os escravos, antes dele se tornar um pastor e ter a vida totalmente transformada, Newton ouvia aquela canção de lamento e escreveu as palavras Amazing Grace, ou maravilhosa graça. Ele ajustou a letra desse hino tão conhecido na melodia que os escravos cantavam. Amazing Grace se tornou o maior hino cristão da história. Com mais de 200 anos, é a canção mais gravada de todos os tempos. A história de John Newton nos mostra que a graça de Deus é para todos. Não há um pecador arrependido que não possa ser salvo. Não existe um passado tão sujo que esta maravilhosa graça não possa limpar. Não existe vida tão destruída que este Deus maravilhoso não possa restaurar. E não há homem tão distante de Deus que a graça dele não possa trazê-lo para perto. Você acha que a sua vida não tem mais jeito? Aprenda com o exemplo de John Newton. Se arrependa dos seus pecados, entregue sua vida a Cristo e sinta a maravilhosa graça de Deus te transformar por completo. Até o nosso próximo encontro. Ouça esta linda música e não se esqueça. Transforme sua dor em louvor. Deus abençoe. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver da morte. Graça